Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Fala Gigante ainda com o técnico Fábio Carille no comando do Vasco da Gama, mesmo diante de mais uma atuação muito ruim do Vasco ontem contra o Puerto Cabello pela Copa Comebol Sul-Americana. Fábio Carille ainda permanece no comando técnico da equipe, estará na beirada de campo neste próximo sábado contra o Sport Clube do Recife em São Januário. A gente, é claro, vai trazer detalhes aqui de bastidores, como está hoje o clima entre o treinador e o elenco, o clima entre o treinador e a atual diretoria e, de fato, né, trazer a vocês qual é a chance de Fábio Carille ser demitido após a partida contra o Sport. A gente vai trazer tudo isso aqui a vocês, além dessas novidades importantes também com relação a Souza, o volante que veio ao Vasco da Gama no meio do ano passado, junto com o Felipe Coutinho, pode estar rescindindo o seu contrato aí nestes próximos dias. A gente vai trazer isso a vocês aqui também neste vídeo e além dessas muitas outras informações e novidades neste Fala Gigante. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo, tá? Eu sou o Lucas, você, meu amigo vascaíno, está aqui no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá? Então desde já, fique ligado. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo e ele sai sempre às 7 horas da manhã. Hoje tivemos, amanhã teremos novamente. É o primeiro vídeo assim, é o vídeo que mais faz sucesso aqui no nosso canal, pois tem sempre as primeiras informações do dia direitinho para você sobre o nosso Cruz Maltino. Além do Acorda Vascão, também temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo, esse que você está assistindo hoje. Está saindo até um pouquinho mais tarde do que o normal, entretanto, fique sempre ligado aqui, porque o Acorda Vascão estará sempre à sua disposição. E também temos o Boa Noite Gigante. O Fala Gigante estará sempre à sua disposição, né? E temos o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia. Então, conto muito com você. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva. Poxa, é muito rápido, é muito fácil e ajuda muito mesmo o nosso crescimento, né? A gente vem falando isso com vocês até com certa frequência. Tem muita gente que está no nosso canal e não é inscrito e a gente está nessa meta, chegar ao número mágico dos 150 mil inscritos. Então vem aqui embaixo, cara, é rápido, é fácil, é só você largar aí o dedo nessa palavrinha, inscreva-se que você será um inscrito do nosso canal. É muito fácil e ajuda muito o nosso trabalho. Fechou? Posso contar com você então, vascaíno? Vamos embora juntos falar de Vasco aqui nesse Fala Gigante? A começar aqui primeiramente com vocês, este Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto sobre o técnico Fábio Carille, falando sobre algo muito legal que aconteceu ontem, né? Ontem o Vasco, é claro, venceu pelo placar de 1-0, tendo o gol marcado da vitória por ele, sempre ele, né? Pablo Verrete. O homem marcou mais um gol. E mais um gol até mesmo de cabeça, né, meu amigo? É realmente surreal, assustador essa característica de Pablo Verrete, né? Algo definitivamente que é difícil de se entender e é difícil até mesmo de se ver. Eu nunca vi um cabeceador como o Pablo Verrete. Eu tenho pouca idade, talvez você, meu amigo, vai. Não que eu tenha pouca idade, né? Mas muito provavelmente eu tenho uma idade inferior a vários de vocês que estão assistindo aqui o vídeo. E muito provavelmente você que viveu mais o mundo do futebol deve ter visto um cabeceador igual, parecido, mas talvez não melhor que o Verrete. Eu gostaria até de saber, de verdade mesmo, a sua opinião. Coloca aí nos comentários se você já viu um cabeceador durante toda a sua história de futebol igual o Verrete, ou parecido, que é igual talvez você não tenha visto, né? Muitos falam de Jardel, muitos falam até de Nunes, jogador que passou pelo rival, que era um atleta grosso, mas dentro da grande área era um monstro, cabeceando, com a bola no pé, tinha um faro de gol excepcional. E esse é Pablo Verrete, um jogador grosso. Ontem teve um momento que o Verrete pega uma bola na ponta direita e ele inverte posição com o Paulo Henrique. Ao invés dele fazer o facão para o Paulo Henrique tocar, é o Paulo Henrique que está fazendo o facão, né? E o Pablo Verrete só teria que tocar. Ele tenta cruzar para a área e o cruzamento sai rasteiro. Então, assim, o que eu estou dizendo isso? Porque é um jogador grosso. Com a bola no pé, o Verrete ele é ruim. O problema é que o homem é centroavante. E o homem tem um faro de gol ímpar. Então, assim, ele cumpre da melhor maneira possível
o papel que é para ele cumprir dentro de campo. Então, com mais esse gol marcado ontem contra a equipe do Puerto Cabello, ele chegou ao seu 11º gol na temporada e a sua segunda assistência. Verratti tem números impressionantes nessa temporada de 2025, são 13 participações em gols em 16 jogos, ele vem tendo os melhores números de toda a sua carreira como profissional. Os melhores números dele foi no ano passado, né, até o momento, com 23 gols e 3 assistências em 54 partidas. O Verratti jamais, durante a sua carreira profissional, havia marcado 23 gols em uma temporada. E diante desses números que ele vem tendo no início do ano, a possibilidade é muito real de ele superar os seus 23 gols do ano passado e ter uma temporada ainda melhor com 36 anos de idade. Entretanto, mais impressionante não é apenas o que rolou ontem em São Januário, pelo gol marcado em si, mas pela história que o Pablo Verratti escreveu. Com o gol sobre a equipe do Puerto Cabello ontem no Caldeirão, o Verratti se tornou, meu amigo vascaíno, o artilheiro estrangeiro da história do Vasco no século XXI. Aliás, ele se colocou como o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco e ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro do século XXI do Vasco. O Verratti tinha à sua frente Germán Cano. O Cano era, né, o maior artilheiro estrangeiro do século XXI do Vasco da Gama. Entretanto, com o gol de Verratti ontem contra a equipe do Puerto Cabello, Verratti ultrapassou. Ele chegou ao seu 44º gol com a camisa do nosso Cruz Maltino, tendo aí 91 partidas disputadas. O Cano tinha 43 gols marcados em 101 partidas disputadas com a camisa do Vasco da Gama. Ou seja, os números de Pablo Verratti são muito melhores que os números de Germán Cano. O Viladoniga, né, ele segue, o paraguaio Viladoniga, segue sendo o maior artilheiro da história do clube, onde ele passou dentre os anos de 1938 a 1942 e durante esse período marcou 83 gols. Será que o Pablo Verratti vai conseguir superar Viladoniga? Vai chegar aí aos 83 gols com a camisa do Vasco? O homem tem contrato com o Cruz Maltino até o final do ano que vem, né? Se renovar, talvez passe Viladoniga e se torne aí o maior artilheiro estrangeiro da história do nosso clube. Vamos ver, vamos ficar de olho. Entretanto, uma marca bem legal que Pablo Verratti conquistou ontem com a camisa do Vasco da Gama. Show? Fechado? O homem já virou ídolo, já entrou pra história? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Meu amigo torcedor vascaíno, vambora então seguir aqui com o vídeo. E agora, neste Fala Gigante, eu quero falar sobre exatamente isso. Está aparecendo na imagem a vocês. Uma imagem de Pablo Verratti junto com o técnico Fábio Carille. Essa imagem foi ontem após o gol do próprio Verratti contra a equipe do Puerto Cabello. Um símbolo, uma imagem que representa muito apoio. E é isso que hoje acontece dentro do Vasco da Gama. O técnico Fábio Carille permanece sim no comando da equipe, não será demitido até segunda ordem. O jogo de ontem era muito importante para o futuro do treinador. Uma derrota ou até mesmo um empate contra o Puerto Cabello em São Januário iria sim decretar a saída do técnico Fábio Carille do Vasco e a demissão. Hoje, qual é a situação do treinador dentro do comando técnico da equipe? Fábio Carille não tem um apoio grande por parte da atual diretoria. Fábio Carille nunca foi a primeira opção do presidente Pedrinho e dos seus pares. A primeira opção foi Luiz Castro. Depois da tentativa frustrada por Luiz Castro, o Vasco tentou o Renato Gaúcho. Depois da tentativa frustrada por Renato Gaúcho, o Vasco ainda rodou em outros nomes, como Pedro Caixinha. O Vasco tentou de todas as formas possíveis ir para outro lado que senão do lado de Fábio Carille. E o que sobrou? O que restou foi o técnico campeão da Série B com o Santos na temporada passada. Entretanto, mesmo diante da conquista do título, a demissão. O Fábio Carille, assim como ontem a gente viu em São Januário, após uma vitória, o técnico ter sido vaiado, xingado por parte, né, de grande maioria da torcida vascaína presente no Caldeirão, assim foi também com o treinador no ano passado, quando o Santos, no dia da conquista da Série B do Campeonato Brasileiro dentro da Vila Belmiro, viu o torcedor santista xingar o técnico Fábio Carille e pedir a sua saída. Não é um técnico que agrada os torcedores. Passa longe disso.
E por vários quesitos, por várias características. E ele chega ao Vasco da Gama sem pompa, sem moral, tanto com o torcedor, por tudo que o vascaíno ouviu dos santistas, e sem moral também por parte da diretoria, por não acreditar no trabalho do Fábio Carilli num primeiro momento e entender que diante dos nomes possíveis no mercado era ao menos pior. O Fábio Carilli nunca foi uma prioridade para o Vasco. Nunca foi. E hoje, diante de atuações ruins, o Fábio Carilli teve atuações muito ruins contra o Santos, mesmo diante de uma vitória. Aliás, contra o Santos eu não vou dizer que foi uma atuação ruim. Foi uma atuação honesta, ponto. Nada além disso. Entretanto, os 3 últimos jogos do Vasco, as atuações do Vasco da Gama foram horrorosas. Foram completamente abaixo. Contra o Melgar no Peru, o Vasco estava vencendo pelo placar de 3-1 por uma organização não tática, mas sim por mérito individual dos jogadores. Felipe Coutinho colocou aquele jogo embaixo do braço e fez um golaço, deu um gol para o Verratti, e o Verratti marca o terceiro gol. E mesmo diante disso, o Vasco ainda empata aquele jogo, um sentimento total de derrota. O Vasco perde para o Corinthians um resultado acachapante, um placar acachapante, uma goleada na Neoquímica Arena, jogando mal, muito mal. E ontem contra o Puerto Cabello também. O Vasco vence, mas vence jogando mal, contra uma equipe fraca, que se joga o Campeonato Carioca, é rebaixada. O Puerto Cabello é um time horrível, gente. Horroroso é o clube venezuelano. Então hoje a situação diante de todo esse cenário é: o Fábio Carilli não tem o apoio da atual diretoria e precisa de pouco para ser demitido. O Fábio Carilli precisa de pouco para ser demitido. Perdeu para o Sport sábado, não tenha dúvida que o técnico não ficará no Vasco da Gama. Entretanto, essa vitória ontem, mesmo sendo com um desempenho ruim, deu uma sobrevida para o treinador. E agora tudo está focado na partida do próximo sábado contra o Sport. O Vasco terá uma sequência bem pesada, bem dura. O Vasco enfrenta agora, nesse próximo sábado, o Sport em São Januário. Depois, na terça, viagem, enfrenta o Ceará no Ceará. E depois volta ao Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Flamengo no Maracanã. E aí, meu amigo, depois não para. É Lanús pela Sul-Americana, é Cruzeiro no Mineirão, é Palmeiras em São Januário, é Puerto Cabello na Venezuela, é jogo atrás de jogo, sem nenhum tipo de descanso. Então, sábado é a data limite para a diretoria entender o que será do técnico Fábio Carilli. Só que, meu amigo, ao mesmo tempo que com o treinador não há por parte da diretoria uma confiança, uma união em si, com o elenco a situação está diferente. Eu não vou dizer para vocês que é uma relação boa, isso é informação. Não é uma informação de amizade, uma relação, de amizade. Fábio Carilli não é um Renato Gaúcho que traz uma leveza para dentro do vestiário, que trata o jogador como amigo. Fábio Carilli é um técnico com uma postura de: eu sou o treinador, vocês são os jogadores, eu vou olhar no seu olho, a gente vai ter uma conversa, a gente vai ter um diálogo profissional e ponto, e basta. Eu te trato com respeito, você me trata com respeito. Essa é a relação do técnico Fábio Carilli com o elenco do Vasco. Não é uma relação de risinho. É claro, tem momentos assim dentro do CT, mas não é uma relação de risinho, de amizade, de irmandade. É uma relação profissional, de respeito mútuo. E a informação é que os jogadores estão gostando até dessa postura. O técnico Fábio Carilli parece ser realmente um homem muito legal de se conviver. A gente teve um contato, Lucas, tive um contato com o técnico Fábio Carilli no CT Moacir Barbosa, no primeiro treino que foi aberto para a imprensa nessa temporada de 2025. E essa relação ela vem agradando ao grupo. Então a situação é: o grupo está fechado com o técnico Fábio Carilli. A diretoria tem as suas dúvidas com relação ao treinador. E é nesse clima, é nessa vibe, que as coisas vão andando. E até sábado, a sobrevida do técnico Fábio Carilli se mantém. O que será depois de sábado é uma grande incógnita. E tudo vai depender do desempenho dele contra o Sport. Você confia no trabalho do Fábio Carilli? Você acha que sábado a gente vence o Sport São Januário? Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu gostaria de saber de você. Então, é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então vambora aqui para a última parte, o último bloco deste Fala Gigante, né? E o que a gente tem para trazer a vocês nesse momento é sobre a situação envolvendo Souza. Ontem nós tivemos uma partida válida pela Sul-Americana, esse jogo contra o Puerto Cabello. E mais uma vez o Souza apareceu longe do banco de reservas, tá? Ou seja, o Souza não foi relacionado
para a partida de ontem contra a equipe do Puerto Cabello. Mais uma vez, o atleta fica ausente, jogador que chegou ao Vasco da Gama no meio do ano passado, junto com Felipe Coutinho e Alex Teixeira. Uma vinda que foi muito mais por conta da influência de Coutinho em si, do que definitivamente por conta de um desejo da atual diretoria e de uma necessidade pela contratação do atleta. O certo é, hoje o Souza ele é um jogador que saiu da sua posição de origem, não atua mais como volante e faz parte do grupo atuando como um zagueiro. O Souza joga na posição do sistema defensivo. O jogador tem 36 anos de idade e não vem sendo utilizado. Informações é que ele está fora hoje dos planos do técnico Fábio Carille. Entretanto, mesmo diante de estar fora dos planos de Fábio Carille, hoje a situação é que o volante entende que ainda pode render, ainda pode ser utilizado, ainda merece ter o seu espaço. E exatamente por conta disso, ele avalia sim uma saída do Vasco para vestir a camisa de algum outro clube. O volante tem um contrato com o Cruz Maltino até o meio do ano e o entendimento interno é que ele possa estar fazendo com o Vasco da Gama uma rescisão amigável. Isso já está sendo estudado nos bastidores. Aliás, o contrato dele não vai até o meio do ano, mas sim até o final do ano. E o Souza pode estar estudando aí para somar mais minutos em alguma outra equipe, jogar em alto nível nessa reta final da sua carreira, rescindir o seu contrato com o nosso Cruz Maltino. Ou seja, né, Souza pode estar de saída, o Vasco da Gama creio que não vai se opor a uma saída do jogador. O Souza, com todo o respeito do mundo ao atleta, não é um jogador que hoje o Vasco da Gama tem necessidade da sua permanência, da sua presença dentro do grupo. Talvez de grupo seja um jogador bem interessante pelo seu conhecimento, pela sua história, pela sua trajetória. Entretanto, na questão, no fator técnico, a gente não vê o Souza tendo esta importância. E ele, vendo isso, pode estar buscando a sua saída do Vasco. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários se você acha que vale a pena negociar uma permanência do Souza ou libera ele para de fato sair e vestir a camisa de algum outro clube. Deixa aí embaixo a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quarta-feira. E já já estarei de volta, trazendo ainda mais informações e novidades para todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Fechou? Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como sempre falo por aqui, saudações vascaínas.